E as atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão declararam voto em Lula em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Mas Marieta foi além. Para ela, 2022 é ano de berrar e tentar convencer eleitores a desistirem do voto em Jair Bolsonaro. Ela disse que o ambiente político criado pelo atual presidente afeta pessoalmente os artistas, desestimulando qualquer criatividade. Aspas. Nunca se falou tanto na palavra democracia. Por quê? Porque ela está sendo ameaçada todo santo dia. Temos que relembrar todo dia o que é a democracia, vendo as instituições ruindo por dentro. Esse ano é o ano de berrar, gritar, tentar convencer, tentar ver quem são esses 20% da população. Qual a alma de vocês para apoiar isso? Eu tenho medo, fecho aspas. Sócias, as atrizes são proprietárias do Teatro Poeira, em Botafogo, que em 2022 completa 15 anos. Durante a entrevista, elas reclamaram dos cortes na Lei Rouanet. Cris. Essa última frase explica tudo, né? A gente não precisa nem relembrar todo o corporativismo do meio artístico com a esquerda, com os políticos de esquerda e especialmente com o ladrão e corrupto Lula. Essa última frase, elas reclamaram dos cortes na Lei Rouanet e também a frase anterior, né, que fala que elas são sócias proprietárias do Teatro Poeira, em Botafogo. A gente tem falado dessa notícia nos jornais aqui da Jovem Pan, das mudanças na Lei Rouanet, e uma delas é que reduziu e muito o valor que é possível ser gasto, o dinheiro público gasto em aluguéis de teatros. Isso já feriu no bolso delas, com certeza, mas o principal é esse discurso de artistas renomados que já fizeram carreira no meio artístico e que se recusam a deixar de receber milhões de dinheiro público quando eles poderiam sobreviver apenas da própria fama e da própria bilheteria, e impedindo que dinheiro público seja destinado a pequenos artistas, mas grandes talentos que não conseguem se projetar porque não são conhecidos nacionalmente, como é o caso dessas duas atrizes e de tantos outros que reclamam das mudanças na Lei Rouanet. Então, não é cortes na Lei Rouanet, é mudanças na Lei Rouanet. O dinheiro público para incentivar a cultura continua disponível, mas ele está vertendo para muito mais gente agora. Só para dar um exemplo, o cachê diário pago a artistas através da Lei Rouanet antes era de até R$45 mil. R$45 mil por dia para o artista e caiu para 3 mil. E tem muito artista aplaudindo, que maravilha, eu vou conseguir estar num palco e ganhar R$3 mil num único dia. Isso vai fazer a cultura efetivamente chegar ao povo, à população que menos tem acesso a esses artistas desconhecidos. Aqueles que querem continuar tendo seus cachês de 45 mil, tirem isso da bilheteria, afinal eles já cobram entradas muito caras para os seus shows e eles têm público. Então não estão errados de cobrar se eles têm público. Deixe que o público que está em condições de pagar os altos valores dos bilhetes, pague e sustente o teatro que vocês querem alugar a preços altos também, e da mesma forma os artistas que não têm condição usarem o pouco de dinheiro público que é disponível agora, mas com muita gratidão, porque esse pouco de dinheiro público vai ser distribuído para muito mais gente e vai ajudar a fomentar a cultura, como aliás é o objetivo final da lei. Diga, Ana. Olha, aquele sujeito que eu aí me nego a dizer o nome dele, né? Aquele ator que vive aí atacando o presidente Bolsonaro, ataca mulheres também, cospe em mulheres. Esse ator, né? Acho que o nosso espectador sabe de quem a gente está falando, porque falamos dele essa semana aqui. Tem um vídeo dele aí na internet que ele deixa muito explícito, né? Que atores, eles não têm como viver de bilheteria, que eles viviam da Lei Rouanet, um vídeo antigo dele. E eu acho que aqui o que eu posso fazer é convidar o nosso espectador, o nosso ouvinte, a chegar ali nas redes sociais do secretário especial de Cultura do Governo Federal, né, o Mário Frias, e ver ali nos tweets, no Instagram, nas plataformas do secretário Mário Frias, o que ele vem fazendo, né? E recentemente ele deu uma entrevista no Morning Show aqui da Jovem Pan e ele disse que acabou o assistencialismo na cultura, que agora existirá o fomento, vamos fomentar a cultura, mas chega de assistencialismo. Eu não quero me alongar muito, Vitor, porque tudo que nós precisamos saber do que era a cultura, assim como o Ministério do Esporte era usado como um tentáculo
robusto para esquemas de corrupção, a cultura também tinha isso. Cheguem ali nas redes sociais do secretário de Cultura, Mário Frias, e está tudo ali, e aí a gente vai entender porque esses artistas alguns bastante consagrados, né? Aqui a gente não vai falar da capacidade artística de atrizes como Marieta Severo, por exemplo, mas aí a gente vai entender por que desse chororô, por que de dizer aí, tentar empurrar essa narrativa de que esse governo ele não ajuda e não coloca aí o necessário, o incentivo necessário para a cultura. O incentivo continua. Acabou, foi a mamata. Augusto. Ana Paula, eu vou fazer uma pergunta para Ana Paula. Ana Paula, o governo americano, em algum momento, subvencionou o cinema? Não. Pronto. Por isso que você precisa falar dos Estados Unidos. Você tem aquela potência, né? Você tem aqueles estúdios espetaculares lá. Nenhum surgiu com dinheiro público. Imagina, não tem nem Ministério da Cultura, suponho, para cuidar. Tem. Pois é, então é o seguinte, faz um filme bom que ganha dinheiro, sim. Então, eu já vi filmes brasileiros muito bons. Vou dar um exemplo, Macunaíma, achei um excelente filme, excelente. Tá, para ficar lá atrás. E tem vários outros. Faz um filme bom que o brasileiro assiste. Agora, se você faz Lula, o filho do Brasil, não vai assistir. Agora, a Marieta Severo, que é uma excelente atriz, ela preferiu o Ministério da Cultura da mão da cunhada, né? Ex-cunhada, que era aquela irmã do Chico Buarque, de que eu nem lembro o nome. É melhor, então é outra síndrome de abstinência, tá faltando dinheiro aí. Você, Fiuza, 2 minutos. Eu acho que foi interessante o Augusto lembrar essa questão dos estúdios de Hollywood, né? Porque em Los Angeles, onde vive a Ana, muito artista milionário que não precisa de dinheiro público tem essa mesma afetação, né? Essa mesma pretensão de parecer revolucionário, de parecer político, né? de ter preocupações políticas e tal, e aí acabam se associando a essas correntes folclóricas. Então, só retomando o meu comentário anterior, tem uma parte disso aí que é uma mística, que nem existe também, sim, eventualmente, já falei, democracia particular, você ter os seus ali na máquina pública para ter vantagem e tal. Mas tem um clube muito maior do que isso, né? Tem um clube de misticismo supostamente político. E isso, na cabeça dessas pessoas, é um ativo. Quantos nós já vimos envolvidos em supostas causas humanitárias por uma questão de propaganda? É isso que tem que ser quebrado. Essa hipocrisia que tem que ser quebrada. Por exemplo, o ex-marido da Marieta, o Chico Buarque, né, um compositor extraordinário, ele vive, né, a vida toda num personagem. Ele enguiçou ali, estacionou naquela ideia de que Cuba é a solução para tudo, e é o personagem dele. Tem um paralelo um pouco aí com Bob Dylan, que também faz uma coisa um pouco parecida, meio ermitão. Agora, você veja, quando ascendeu ao governo o Fernando Henrique Cardoso, a pessoa fala, não, mas aí porque é tucano, é meio centro-esquerda. Não, mas o governo Fernando Henrique Cardoso, ele era aliado do Antônio Carlos Magalhães da Bahia, que era à direita. E a agenda dele era uma agenda liberal, até chamada de forma pejorativa de neoliberal. Ele fez uma reforma fiscal, não era um governo de mimimi esquerdista. E o que aconteceu? O Chico Buarque ficou lá no lugar dele, mas o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, por exemplo, mudaram de opinião, aderiram e tal. Então, eu quero dizer que tem uma misturada, uma confusão, muita gente faturando com supostos ideais, que não são ideais, na verdade. Eu acho que um dos últimos artistas de esquerda, se poderia dizer no Brasil, é o Vianinha, o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, na época da Guerra Fria. Depois, o resto, eu acho que está vivendo mais da mística do que da suposta ideologia. Algo mais, Ana? Queria completar em cima do que o Augusto disse. Bom, primeiro que vamos falar de Estados Unidos aqui, sim. Aqui
temos 17 pastas, 17 ministérios, Augusto. Não existe Ministério do Esporte, não existe Ministério da Cultura, né? E os Estados Unidos aí é uma grande nação, uma potência esportiva, né? Sem um Ministério do Esporte especificamente. Em relação ao cinema, Augusto, eu tenho amigos que trabalham, né, como produtores aqui de Hollywood, aqui em Los Angeles, e o que eles fazem? Eles pegam empréstimos em banco, eles hipotecam as casas, eles vendem carro, eles arrumam investidores e tentam garantir o retorno exatamente num produto bom para ter bilheteria e pagar o empréstimo que pegaram no banco.